O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 19, Executar Bem. E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista. Lucas, capítulo 3, versículo 13. É importante esta mensagem porque nos levará a diversas reflexões para as nossas vivências, para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Essa mensagem ocorreu quando João Batista sai para o deserto a pregar, trazendo a anunciação da vinda do Messias tão esperado. Lucas, no seu evangelho, traz essa fala de João Batista, apresentando uma reforma, uma mudança de comportamento, para que nós pudéssemos estar preparados para a mensagem do Messias, a mensagem do Divino Mestre Jesus. Pregava também, Regina, para aquele povo, aquela turba que o procurava no deserto para ouvir. Então, João Batista trazia este conselho. Conselho conforme lhe era solicitado. O que deveria ser feito para que estivéssemos preparados para o arrependimento no simbolismo do batismo. O que significaria o preparo para este arrependimento, para uma mudança de vida? Dentre os questionamentos, João Batista lhes fala da nossa ordenação. E ele lhes disse, ou seja, respondendo então uma pergunta. E a pergunta era, o que deveremos fazer? E ele então, João Batista, traz esta apreciação dizendo, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Pois é, Martinha, essa mensagem é um convite para nos questionarmos sobre o que seria esta ordenação. Esta ordenação, então, é a do nosso Pai, o Criador de todas as coisas. O programa que nos cabe realizar em cada oportunidade que nos é dada, presenteada, então, através das reencarnações. Devemos estar conscientes de que a nossa vida tem uma programação, um plano de ação, e que temos etapas a viver e a executar. Devemos também, Regina, estar conscientes que a nossa vida tem uma programação, um plano de ação. Temos etapas a viver e a executar. A escala evolutiva, segundo desígnios, leis divinas, como sabemos, precisam ser executadas bem, para alcançarmos então os resultados esperados e planejados pelo nosso Pai, pelo nosso Mestre e por nós também, antes de aqui reencarnarmos. Isso aí mesmo, estamos na escola para aprender e para evoluir nesta escala, não é isso? E vamos iniciar então a narrativa de Emmanuel. Executar bem, diz Emmanuel. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor, ou seja, do Cristo, não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. E, por fim, as realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Ou seja, nós, alertados sobre esses passos que Emmanuel
coloca aqui para nós, precisamos iniciar então o estudo repetindo as palavras dele mesmo, de Emmanuel, que diz: a advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. É também, Paulo, um dos avisos mais preciosos, porque Emmanuel é incisivo nesta fala, porque costumamos desviar o caminho traçado e não completar o planejamento estabelecido por nosso Pai. Pois é, daí o conselho, né, e o alerta para essa profunda reflexão de conhecimento de nós mesmos, essa aceitação de que temos um Pai de amor e bondade zelando por nós, mas a nossa parte obrigatoriamente precisamos executar com correção. Pois é, e Emmanuel, este irmão que já experimentou tantas fases e programas nas suas existências, vem nos acordar deste sono. Este sono que acaba nos entorpecendo os sentidos de espíritos encarnados, dizendo que fomos recebidos na carne somente por misericórdia e amor do nosso Pai. E dentre tantas escolhas, vemos que a ansiedade, a precipitação, nos tira dos objetivos principais, nos levando então a deixar de executar o que se apresenta de imediato e necessário, mas querendo muito mais do que nos é ordenado. Regina e Paulo, acabamos atropelando etapas. Criamos expectativas demasiadamente altas e não realizamos o que nos compete. Com condições também devemos pensar e oportunidades às nossas mãos diante de nós. E como falamos então desse irmão maior aí, o Emmanuel, temos aí uma psicografia do Chico no livro Encontro Marcado, ao qual ele nos orienta com a seguinte frase, aspas então para Emmanuel: a paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Fechando aspas para Emmanuel. Meus amigos, somos frágeis ainda. Ele nos diz isso mais de uma vez nesta mensagem. Somos frágeis perante as ocorrências, muitas vezes simples e fáceis para alguns, mas para outros de extrema dificuldade, dificuldades de ultrapassar e também de vencer. Por isso, a lembrança do irmão da paternidade, de amor e justiça do nosso Pai é para que acalmemos nossos corações e também as nossas expectativas. É verdade, Martinha, é verdade. Como ele diz aqui em cima, né? Que nós estamos sempre procurando executar aquilo que nos chama mais a atenção, nos traz mais para o plano material e deixamos de executar o que é ordenado, o que seria o mais essencial, né? Que é a nossa edificação interna, né? A construção do bem dentro de nós. A gente muitas vezes está desatento para isso e justamente deixamos então de ordenar as nossas energias, as nossas atenções para essa construção interior. E nós já estudamos em várias oportunidades que os nossos pensamentos refletem essas atitudes ou esses desejos, essas buscas no nosso perispírito. E isso acaba refletindo também no nosso corpo e causando, muitas vezes, esse retardamento da nossa evolução interior, dessa nossa libertação desses chamamentos materiais. Então, rapidez, pressa, desordem, todos esses são péssimos hábitos, péssimos conselheiros para que compreendamos as ocorrências que vão permeando as nossas experiências na vida, né? E todas essas experiências vão ocorrendo para que a gente possa, em algum momento, discernir não só as origens, mas também quais seriam as melhores saídas, digamos, as melhores posturas, para percebermos, né, que são tantas as oportunidades que temos em mão, mas acabamos por eleger necessidades fugazes, ilusórias, deixando para trás o que seja essencial, permanente e verdadeiro. Paulo, quero aproveitar as tuas falas, a fala da Martinha,
para lembrar que o Mestre Jesus nos mostrou em diversas passagens que é possível realizarmos nossas tarefas. Sabemos que Jesus é um espírito puro e que detém todas as condições e capacidades para realizar tudo que ainda não conseguimos realizar. Mas o Mestre, por saber que ainda pouco entendemos acerca da vida e dos seus mistérios, veio nos mostrar, nos ensinar, nos encorajar a reconhecer o dia de hoje como sendo o melhor momento para as nossas ações. É isso mesmo, Regina. Devemos compreender e ter fé numa colheita futura promissora que trará bons frutos se fizermos boas escolhas, selecionando boas sementes e semeando-as desde já sem perda de tempo. É isso aí. E é a fé a nos encorajar para seguirmos, para ficarmos atentos e não negligenciarmos mais o tempo e os desígnios maiores. Desenvolver habilidades e trabalhar são incentivos do Mestre amado e do nosso Pai, mas sempre em concordância com a nossa reforma íntima, que é tão necessária e primordial. Emmanuel continua na passagem do capítulo. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. Amigos, podemos ver que Emmanuel nos remete agora para os campos da religiosidade. Instiga em cada um de nós a reflexão da mensagem de João Batista, observando e nos alertando. Não estaríamos atrás de grandes revelações? Já paramos para refletir, para meditar sobre os planos que temos e quais seriam as metas a que nos propomos alcançar? Regina, quando João Batista faz referência aos círculos evangélicos, está alertando cada trabalhador, cada estudante da seara do Mestre, porque ao estar inserido em algum círculo evangélico, já estaria com vastas mensagens de oportunidades para serem vividas. Mas muitas vezes, meus amigos, estas não lhes são suficientes. Quer mais, quer outras. Não executara bem o que tem, porque, como disse Emmanuel, sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas. Pois bem, Martinha, nós poderíamos dizer, ouvindo aí essa tua fala, essa tua referência a Emmanuel, que muitos ainda querem, nos círculos evangélicos, o setor mediúnico, que é uma das áreas mais procuradas para trabalhar, embora o preparo para esse fim deva ser apurado, deva alicerçar-se em conhecimentos mais aprofundados, em leituras e estudos permanentes, sem o que a atuação nessa área seria um tanto inconsequente, irresponsável mesmo, e fruto talvez de intenções enganosas, de mera vaidade ou ansiedade. Portanto, estudar é condição essencial para se desenvolver certas atividades nas casas espíritas. Paulo e Martinha, além do mediúnico, existem muitos outros trabalhos em uma casa espírita. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Elas pensam que é só o mediúnico, né? Pode parecer simples, pode ser pequeno aos olhares humanos, mas significativos e muito importantes aos olhares dos trabalhadores do plano maior. Todas essas outras atividades que são feitas dentro da casa espírita. Somente através dos estudos contínuos vamos descobrindo que a seara do Mestre é extremamente extensa e abrangente. Regina,
Sabendo que a seara do mestre, então, como tu acabou de citar, é extremamente extensa e abrangente, devemos lembrar que ela também apresenta trabalhos para todos os que quiserem servir à causa de Jesus, aceitando os seus desígnios e ordenações. As condições de trabalho vão se incorporando então ao bom servidor, a este que quer, que procura, que tem vontade. Ou seja, quando o servidor estiver pronto, o trabalho está ali, ele aparece, se disponibiliza, não é isso? Muitas vezes ele não está pronto, mas ele está trabalhando, está estudando. Ele tem que querer, ter vontade de participar, porque senão, como disse um amigo nosso, ele conhece muitas pessoas que se dizem que nunca estão prontas. E já faz 30 anos que estudam, estão passeando pela doutrina espírita, mas quando são chamados para o trabalho, se julgam não estar prontos. É exatamente aí que, à medida em que nós vamos nos alinhando com essas obrigações e os chamados da nossa consciência como trabalhadores da última hora, nós vamos sentindo então essa necessidade de nos aperfeiçoarmos para bem desempenharmos as tarefas que a vida nos oportuniza, seja na casa espírita, na via pública, como também no lar. Podemos também lembrar que Emmanuel, mais uma vez, traz o lar como a grande escola das almas, local a que devemos dar a devida e amorosa atenção para não falharmos novamente nos mesmos erros e equívocos cometidos em encarnações anteriores, meus amigos. A todos nós, Emmanuel recomenda enfaticamente: não esqueçamos do lar. Pois é, Martinha, e eu quero aproveitar a oportunidade para citar novamente o livro Encontro Marcado, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, onde ele nos diz, aspas, a casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamento. Pois então, Regina, toda obra para ser concretizada a contento necessita obrigatoriamente de muito trabalho, disciplina e esforço. Executar bem exige então não apenas o nosso desejo de caminhar na execução, na direção de um trabalho, mas precisamos realmente ter disciplina, nos esforçarmos, e tudo isso motivado também por uma vontade, né, que nos impulsione nessa direção. Então, trabalho, disciplina e esforço são ingredientes minimamente necessários para que a gente possa cumprir, então, essas tarefas. E não custa sempre reprisarmos, né? Que a gente fala aqui que repetir, repetir e repetir é essencial, porque às vezes a gente ouve uma vez, pensa que aprendeu a lição e acaba não aprendendo, né? Então temos que repetir e repetir para gravarmos, Martinha. Mas eu vou continuar aqui com a fala de Emmanuel, quando ele nos diz: o programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. Pois é, amigos, aderir e edificar intimamente requer seguir o programa individual de trabalho. Para o nosso aprimoramento, como nos diz Emmanuel, todos nós, independentemente da condição em que nos encontrarmos, encarnados ou desencarnados, precisamos atender à lei soberana, que é a lei de progresso, a lei de aprimoramento. Por isso é muito importante, amigos, não nos enganarmos, achando seja possível ficarmos na esfera dos discursos, das palavras encantadoras, quando nós não as introjetamos, quando ficam apenas na superfície dos atos, mas não nas entranhas dos pensamentos e das sinceras intenções. Tu havias falado inicialmente ali, Regina, sobre esse repetir para introjetar. Então, nossas ações precisam estar necessariamente conectadas aos nossos discursos.
Exatamente. E vamos continuar aí com Emmanuel, que nos diz: de qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Pensemos, amigos ouvintes. Estamos todos inseridos no amor cósmico universal. Somos a obra divina. Cabendo a cada um de nós, nas inumeráveis experiências, compreender que existe a lei maior, nos ofertando as chances de questionarmos quais as nossas verdadeiras ordenações, o que nos cabe realizar, modificar e também edificar. É isso mesmo, Martinho. Nós precisamos compreender esta ordenação para a eficácia do serviço que está à disposição de todos nós. Bom, no final deste trabalho, eu gostaria de trazer uma passagem que está no livro Vozes do Além, de Francisco Cândido Xavier. Nos diz Caibar Schutel, aspas, levantemo-nos para a fé que nos redima por dentro. Deus é o Senhor do universo e da natureza, mas determina sejamos artífices de nossos próprios destinos. Renovemo-nos hoje ao sol do Evangelho. Cada qual de nós use a ferramenta das ideias superiores de que já dispõe e de conformidade com a lição do nosso Divino Mestre, estudada por nós. Trabalhemos, enquanto é dia, na preparação do futuro de paz. Esta mensagem que acabamos de ler, Martinha, deste Espírito, lembra-me a passagem onde Saulo de Tarso, às portas então de Damasco, pergunta ao Mestre Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Que possamos, meus amigos, a cada dia, redimidos por dentro, fazer esta pergunta ao Mestre Jesus, o sol de nossas vidas: Senhor, o que queres que eu faça?